o seu interno. Como é que é isso? Quando uma pessoa está processando determinado tipo de pensamento, com pensamentos de maior intensidade, exibem mais. Pensamentos de menor intensidade emocional exibem menos para o mundo externo. Então, quando uma pessoa está processando pensamentos e de uma razoável intensidade emocional, a expressão externa é muito evidente para olhos treinados, pelo menos. Claro que o leigo vai dizer assim, não, a gente vê que as pessoas estão emocionadas. Mas ele não entende como correlacionar as expressões externas das pessoas com os processos internos. Então, uma das coisas que a neurolinguística chama atenção, e que é um óbvio que está na cara de todo mundo, mas pouca gente organizou esse conhecimento do jeito que a neurolinguística está propondo, é o movimento dos olhos. Então, em alguns momentos, quando se faz algumas perguntas que trazem à tona processos emocionais, processos de pensamento, que são intensos, a gente diz, os olhos se mexem. E os olhos se mexem em certas direções de forma consistente e sistemática. E o movimento dos olhos, para nós que observamos a comunicação das pessoas em neurolinguística, não tem muita importância quando eles estão aleatórios. As pessoas mexem os olhos, eu estou falando com as pessoas, eu estou mexendo os olhos. Agora, se alguém me fizer uma pergunta, e dependendo do tipo de pergunta, se evocar um processo interno muito intenso, os meus olhos vão ter um movimento mais sistematizado, mais consistente. E isto vai revelar padrões de pensamento. Então, tipicamente o exemplo é assim, o nosso telespectador pode fazer esse exercício em casa. Se eu pedisse agora para o telespectador recordar uma imagem lá da sua infância ou de um tempo muito antigo, provavelmente você, para conseguir fazer esse esforço de pensamento, você vai ter que erguer os olhos. Os olhos, quando se trazem imagens para a mente, eles tipicamente ficam no horizonte para cima. Se eu pedisse para o nosso telespectador, a nossa telespectadora, que fizesse agora uma espécie de conversa interna, um diálogo interno, aquela conversinha que a gente tem dentro da cabeça, é bem possível que os olhos fiquem do meio para baixo. Isso é apenas para mostrar assim, que existem diferenças de processamento e eles se manifestam através de gestos de olhar, e que não é só os olhos, evidentemente, mas os olhos é uma forma muito intensa e muito grosseira até, e que as pessoas não notam ou não correlacionam uma coisa com a outra. As pessoas sabem que os outros mexem os olhos, mas não sabem o que isso significa. O que significa. E aqui uma desmistificação necessária, Estima. Tem gente que tem a ideia de que dá para saber quem está mentindo e quem não está mentindo pelos olhos. Muito cuidado, a gente não sabe quem está mentindo e quem não está mentindo com o movimento dos olhos. A gente pode, eventualmente, saber quem está criando e quem está recordando. Agora, se isso significa mentira, aí você já está entrando no significado do pensamento, que a gente não tem acesso.